Neste domingo e nos 3 seguintes, leem-se páginas do Evangelho que são próprias de São Lucas. Formam um conjunto homogêneo de grande valor para compreender melhor, em primeiro lugar, uma narração bem ordenada dos acontecimentos de que foram testemunhas oculares os que acompanharam Jesus desde o princípio do seu ministério. E, em segundo lugar, dos fatos de que faz eco o livro dos Atos dos Apóstolos. A palavra que a liturgia hoje nos apresenta convida-nos a manter com Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente. Só dessa forma será possível ao fiel aceitar os projetos de Deus, compreender os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, acreditar no seu amor. O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem fica insensível diante do sofrimento do seu povo. Os fiéis devem descobrir que Deus os ama e que tem um projeto de salvação para todos os homens, para todas as mulheres, e essa descoberta só se pode fazer através da oração, de um diálogo contínuo e perseverante com Deus. O diálogo que mantemos com Deus não pode ser um diálogo que interrompemos quando deixamos de perceber as coisas ou quando Deus parece se ausentar. Mas é um diálogo que devemos manter, e devemos manter com perseverança e insistência. Quem ama de verdade não corta a relação à primeira incompreensão ou à primeira ausência. Pelo contrário, a espera e a ausência provam o amor e intensificam a relação. A oração não é uma fórmula mágica e automática para levar Deus a fazer-nos as vontadezinhas nossas. Não. Muitas vezes Deus terá as suas razões para não dar muita importância àquilo que lhe pedimos. Às vezes pedimos a Deus coisas que nos competem a nós. Por exemplo, passar nos exames de uma prova. Outras vezes pedimos coisas que nos parecem boas, mas que a médio prazo podem roubar-nos a felicidade. Outras vezes ainda pedimos coisas que são boas para nós, mas que implicam sofrimento, implicam injustiça para os outros. É preciso termos consciência disso. E quando parece que Deus não nos ouve, perguntemos a nós próprios se os nossos pedidos farão sentido à luz da lógica de Deus. A primeira leitura, o Êxodo 17, 8 a 13, dá a entender que Deus intervém no mundo e salva o seu povo, servindo-se muitas vezes da ação do homem, mas para que o homem possa ganhar as duras batalhas da existência, ele tem que contar com a ajuda e a força de Deus. Ora, essa ajuda e força brotam da oração, do diálogo com Deus. O que nós temos no livro do Êxodo não é um retrato de um Deus injusto e parcial, que ajuda um povo e derrota o outro e assassinar outros povos. Não, mas é uma catequese que um povo, olhando para a sua história, numa perspectiva de fé, constata a presença e a ação de Deus nesse processo de libertação que os trouxe da escravidão para a liberdade. Os teólogos de Israel quiseram ensinar, embora servindo-se de formas de expressão típicas de sua época, que Deus não ficou de braços cruzados diante do sofrimento desse seu povo e que, por isso, veio ao seu encontro, conduziu, deu-lhes força e permitiu-lhe ser senhor do seu destino. Portanto, é a Deus que Israel deve agradecer a sua salvação. Hoje, somos convidados a percorrer um caminho semelhante
e a descobrir o Deus libertador, vivo e atuante na nossa história, agindo no coração e na vida de todos aqueles que lutam por um mundo mais justo, um mundo mais livre, um mundo mais humano. Israel descobriu que no plano de Deus, aquilo que oprime, destrói os homens, não tem lugar, e que sempre que alguém luta para ser livre, Deus está com essa pessoa e age nela. É exatamente por a ajuda de Deus ser decisiva na luta por um mundo mais livre e mais humano que os catequistas de Israel sublinham o papel da oração. Quem sonha com um mundo melhor e luta por ele tem de viver um diálogo contínuo, profundo com Deus. É esse diálogo que se percebe o projeto de Deus para o mundo e se recebe dele a força para vencer tudo o que oprime e escraviza o homem e a mulher. A oração que dá sentido e conteúdo à intervenção no mundo faz parte da minha vida ou não? O Salmo responsorial, o Salmo 120, 121, sempre e em toda parte, Deus está próximo de nós e guarda a nossa alma. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 ao capítulo 4, versículo 2. Sem se referir diretamente ao tema da relação do fiel com Deus, apresenta uma outra fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem, a Escritura. Sendo a palavra com que Deus indica aos homens o caminho da vida plena, ele deve assumir um lugar preponderante na experiência cristã. Porque a palavra de Deus aparece envolta em roupagens e gêneros literários típicos de uma época e de uma cultura determinada. E é preciso estudá-la, aprender a conhecer o mundo e a cultura bíblica, compreender o enquadramento, o ambiente em que o autor sagrado escreve. As nossas comunidades cristãs têm o cuidado de organizar iniciativas no campo da informação e do estudo bíblico, de forma a proporcionar aos nossos cristãos uma informação adequada para compreender melhor a palavra de Deus. E quando há essa informação, os nossos cristãos têm o cuidado de aproveitar. Porque a leitura que nos foi proposta chama também a atenção daqueles que estão ao serviço da palavra. E eles devem anunciá-la em todas as circunstâncias, sem aquele falso respeito humano, sem jogos de conveniência, sem atenuarem a radicalidade da palavra, e devem também preparar-se convenientemente a fim de que a palavra se torne atraente e chegue ao coração dos que a escutam. É assim que procedem aqueles a quem a igreja confia o serviço da palavra. Porquanto é preciso rezar sempre sem desencorajar. Jesus tomou o exemplo da viúva que pede obstinadamente que a justiça lhe seja feita para ilustrar o seu convite a uma oração perseverante, também ela obstinada. Mas poderíamos esperar essa conclusão: se vós insistis sem cessar junto de Deus com a vossa oração, então como juiz ele acabará por ceder e atender o vosso pedido. Mas não mesmo. Jesus parece incoerente. Ele diz: e Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. É preciso rezar longamente, com perseverança, sem desencorajar, e então Deus escuta-nos depressa, sem tardar.
Tudo isso não é muito lógico, mas que quer Jesus dizer-nos a nós? A palavra-chave é que Deus faz-nos justiça. É uma palavra terrivelmente ambígua. A justiça entre os homens é indispensável. Consiste em dar a cada um o que lhe é devido, a reconhecer os deveres, os direitos de cada um. Há leis para dizer quais são esses direitos e deveres, há juízes para aplicar essas leis, mas a justiça humana é sempre muito limitada e é preciso muitas vezes uma longa paciência para que ela seja ao menos um pouco aplicada. Com Deus as coisas não são assim. Deus não é um juiz mais perfeito que os juízes terrestres. A justiça de Deus não é um decalque eterno da justiça humana. Jesus veio revelar-nos que Deus é amor. Desde então, Deus é justo quando a sua ação é ajustada ao seu ser. É justo quando ama. O mais alto degrau da justiça é perdoar e fazer misericórdia, porque aí se manifesta em plena luz a verdadeira natureza de Deus. O seu amor totalmente gratuito. É precisamente isso que pedem os eleitos, aqueles que compreenderam qual é a justiça de Deus. Ó Deus, dai-me o teu amor, o teu Espírito Santo, para que ele ajuste meu coração e toda a minha vida ao teu amor. Perdoa os meus pecados. Esta oração, Deus atende-a sem tardar, como fez ao bom ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa oração posso e devo fazê-la todos os dias, sem me cansar, sem me desencorajar, porque é todos os dias que preciso ser ajustado ao amor de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, um abençoado domingo a todos vocês.